Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos, novamente, refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é terça-feira e o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Hoje, no Evangelho, Jesus estava exortando aos seus ouvintes e, de uma forma bastante dura, criticando aquelas pessoas que, dentro da religião judaica, eram considerados os mestres da lei. E Jesus falava isso dizendo ao povo que o povo poderia sim seguir tudo aquilo que eles ensinavam, porque eles possuíam sabedoria e possuíam também conhecimento e autoridade para ensinar e explicar as leis. Mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas não faziam absolutamente nada daquilo que ensinavam. Isso que os colocava numa condição de uma vida na hipocrisia. Conheciam, tinham autoridade, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que eles faziam era para que fossem vistos, para que alcançassem lugares de honra, para que fossem cumprimentados nas praças, ou seja, a sua ação era uma ação buscando a exaltação de si próprio e, na verdade, deixando de fazer aquilo que eles mesmos ensinavam. Dizia o próprio Jesus que eles colocavam os pesos sobre as costas das pessoas e eles mesmos não levantavam um dedo só para carregar aqueles fardos pesados que jogavam em cima dos outros com os seus ensinamentos. Ou seja, Jesus critica duramente a estas pessoas porque a sua vida e o seu ensinamento não reflete uma prática de fato que é de amor, de caridade e de vida daquilo que acreditavam. Isso, sem dúvida nenhuma, deve tocar-nos profundamente, porque nós precisamos também olhar para a nossa vida e compreender se aquilo que nós falamos e que nós professamos com os nossos lábios é de fato uma prática do nosso dia a dia, porque se não é assim, nós acabamos por nos colocar em condição exatamente semelhante a essa que o Senhor Jesus critica neste Evangelho, daqueles que dizem, mas não fazem. Ou seja, com isso nós compreendemos que o Evangelho precisa, antes de ser um discurso, antes de ser palavras bonitas que nós falamos aos outros, antes de ser lições que queremos ensinar a todas as outras pessoas, precisa ser uma realidade prática e vivida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque de fato aquilo que ensina mesmo não são as palavras que saem dos nossos lábios, mas aquilo que ensina de fato é o testemunho que nós oferecemos a respeito daquilo que nós acreditamos. Por isso que nós precisaríamos pensar bastante e aproveitar este tempo quaresmal que estamos vivendo para que, se a nossa vida está muito destoada daquilo que nós falamos e dizemos acreditar, fazer o caminho de volta, de regresso e de fazer com que a nossa vida busque esta coerência entre aquilo que nós falamos, pregamos, ensinamos, com aquilo que nós agimos e fazemos no nosso dia a dia. É preciso que tenhamos uma atenção bastante grande para não vivermos uma vida de hipocrisia como esta que é duramente criticada pelo Cristo no Evangelho. O nosso caminho, apontado pelo Cristo, é o caminho da humildade, da prática da Palavra de Deus, e não o caminho da exaltação pessoal. Quando uma pessoa deseja ficar se exaltando, ela, no final, haverá de ser humilhada. Mas aquele que procura, na pequenez, na humildade, fazer a vontade de Deus, com toda a simplicidade da sua vida, na prática das ações, este certamente será exaltado, como o Senhor nos promete no seu Evangelho. Que Deus nos abençoe.